Olá, eu sou a Stephanie Feneman, doutoranda em Sociologia no programa de pós-graduação em Sociologia da UEL e também participante do programa de doutorado sanduíche no exterior, o PDSE da CAPES. O doutorado sanduíche é um programa que incentiva você a fazer parte da sua formação na pós-graduação no exterior. Ele recebe esse nome de doutorado sanduíche porque o período que você passa fora corresponde metaforicamente, ao período do recheio do sanduíche. Você sai de uma instituição no Brasil, fica um tempo fora e volta para o Brasil para compartilhar as experiências que você teve, trocar o conhecimento que você adquiriu com outras pessoas, e nada mais é do que um incentivo por diferentes agências de fomento. No meu caso, eu participo com a bolsa da CAPES, para promover exatamente essa integração entre o conhecimento, a ciência, entre diferentes países e instituições de ensino. Bom, para participar do doutorado sanduíche, você precisa atender os requisitos do edital. Então, primeiro a CAPES disponibiliza o edital daquele ano, daquele período. Daí a instituição, o órgão da universidade a qual você está vinculado, também lança um edital da universidade, e o seu programa de pós-graduação lança um edital interno para a seleção dos bolsistas. Nesse edital vão ter alguns requisitos a serem atendidos. Por exemplo, você tem que ter o seu currículo Lattes atualizado, você tem que ter o cadastro do Worseed, que é uma plataforma também de cadastro acadêmico, e você precisa atender aos requisitos especificados montando um projeto em que você detalhe o plano de atividade que você vai desenvolver para o período em que você estiver fora, entre outras coisas, além de mostrar, por exemplo, qual é a relevância da sua participação no exterior para a sua pesquisa, para o seu programa de origem, quais serão os ganhos. Depois de cumprir essas etapas, essa seleção interna é feita. E aí sim, você, uma vez aprovado, assina um termo junto à CAPES, assinando, se comprometendo nos diversos requisitos de prestação de contas, por exemplo, e de cumprimento do andamento das atividades, para daí aguardar o início da viagem e propriamente da realização de cada uma das atividades que você previu junto ao seu orientador do exterior. Sobre o período, no meu caso, eu estou na Universidade York University, pelo período de 6 meses, que foi o especificado ali no momento da minha inscrição. Esse período ele pode variar, salvo engano, de 4 até mais tempo, a depender do edital, da agência de fomento que você esteja vinculado, porque além da CAPES, existem outras iniciativas, tanto dos governos no exterior específicos. Por exemplo, nos Estados Unidos tem a Bolsa Fulbright. No Brasil, além da CAPES, existem outras agências de fomento, como, por exemplo, o programa do Abdias Nascimento, ou até mesmo de outras parcerias, Para vir aqui para o Canadá, existe o ELAP também, que é uma outra modalidade de bolsa diretamente custeada pelo programa canadense. Então, essas são algumas das possibilidades de participação. No meu caso, pelo PDSE da CAPES, pelo período de 6 meses. A CAPES, ela faz o repasse das verbas em 5 diferentes modalidades. É o auxílio passagem, o auxílio deslocamento, a mensalidade. No meu caso, eu recebo também o adicional de cidade de alto custo, porque Toronto entra na listagem de cidades em que o custo para permanência é elevado com relação a outras, e ainda o seguro-saúde. Então, esse valor ele é pago em reais, de acordo com a cotação da moeda para o período em que o pagamento é feito.
Então, para exemplificar, eu estou em Toronto pelo prazo de 6 meses. Esse montante ele foi pago em 3 diferentes depósitos. Então isso é importante de detalhar, porque caso você tenha a pretensão de participar desse projeto, você tem que mais ou menos manejar esses recursos de modo a que eles contemplem a sua permanência ao longo do período. Você não recebe mês a mês e também não recebe o montante em um único depósito. Então é necessário considerar tanto as flutuações da moeda para o período em que esse depósito é feito, quanto também essas divisões do montante do valor. Bom, participar do doutorado sanduíche sempre foi um grande sonho, desde quando eu ouvi pela primeira vez o que era o doutorado sanduíche, ainda estando lá na graduação. E eu cultivei muito esse sonho internamente de participar desse programa, né? É uma oportunidade única de ir para fora, conhecer outra cultura, aprender novas experiências, novas práticas e métodos de pesquisa. Então isso me parecia realmente uma realização muito grande pessoalmente, profissionalmente, e representando mesmo esse lugar de um sonho. E particularmente na minha formação eu sempre busquei me envolver com o máximo possível de atividades que a vida universitária permitia, no sentido da formação acadêmica. Então, por exemplo, na graduação eu participei também no Brasil do projeto Rondon. E aí, quando eu entrei no doutorado, eu trouxe um projeto de pesquisa que tem muito a ver com a minha história, que me conecta com a minha origem, e depois de 6 anos de pausa praticamente da vida acadêmica entre o mestrado e o início do doutorado, então eu me sentia muito segura, pronta e preparada para viver também os desafios e os próprios desconfortos que eventualmente uma experiência no exterior pode trazer. Então eu acredito que foi esse conjunto de fatores somado ao fato ainda de ser essa grande realização pessoal e o desejo também de me aprofundar no tema, exatamente pela escolha de uma professora que é especialista no assunto, de um programa que tem tradição nos estudos sobre gênero, sobre maternidade, sobre maternagens, que é meu tema de pesquisa. Então eu posso dizer que foi esse conjunto de motivos. Os principais desafios que eu estou vivendo aqui nessa experiência, eu diria que eles se resumem mais à questão da língua. Eu escolhi no momento da participação, da minha inscrição, um país de língua inglesa, né? Então escolhi vir para o Canadá, na província de Ontário, mais especificamente em Toronto, e eu já vinha estudando, buscando o conhecimento no idioma, né, no inglês, há mais ou menos 4, 5 anos, e queria me colocar à prova, ter a famosa imersão na língua também. Então, embora eu também me sinta mais confortável, né, tenha o conhecimento do espanhol, eu queria esse desafio pessoal de ter essa imersão e ao mesmo tempo colocar em prática o estudo que eu já vinha tendo. Então isso foi o mais desafiador, porque a gente precisa de outro repertório de palavras, de segurança para conseguir se expressar. Então eu diria que principalmente isso. Mas houve também o choque cultural. Por exemplo, Toronto é uma cidade multicultural, muito mais do que eu podia imaginar. Então, conviver com culturas tão diferentes, tão incomuns daquele meu mundo, né, daquilo que me é familiar, foi uma experiência muito impactante, muito enriquecedora. Então, por exemplo, na minha casa, né, na hospedagem onde eu moro aqui em Toronto, eu tive a sorte de conviver com uma paquistanesa, que inclusive se tornou minha amiga. Também tenho colegas que são da Índia, da Argentina, da Espanha, que mais? Da China, da Ásia, na verdade. Então, é um
fator diferente e que vem agregar nessa experiência. O saldo da experiência final é muito positivo. Eu acho que um dos grandes bônus para que eu pudesse avaliar desse modo é o fato de que na preparação eu tive um planejamento para a viagem que ele foi muito meticuloso. Então eu cuidei do máximo possível de detalhes, de forma antecipada que eu podia, desde a questão das passagens de ida e volta, da hospedagem para o período completo, de estar próxima da universidade. Então, cuidar desses detalhes me deixaram um pouco mais livre, digamos assim, para poder viver a experiência por completo, né? Porque estando aqui, daí eu não tive que lidar com essas preocupações. Então, esse planejamento foi fundamental, eu diria, inclusive financeiro. Além disso, o fato de ter ficado próxima da universidade foi um fator muito bom, porque eu peguei o período do inverno aqui, então eu não precisei me expor tanto, né? A poucos minutos eu já tô, né, aqui dentro do campus. Tive também, desenvolvi amizades que com certeza eu vou levar para o resto da vida, então não só da minha colega de classe, de casa, melhor dizendo, não só da minha colega de casa, como também da minha colega de classe, que foi uma amizade que eu nem contava, né, ter ganhado assim, e que foi muito significativo, contribuíram para que essa experiência tivesse esse saldo final bastante positivo. E outro detalhe ainda é que nesse período eu recebi a visita da minha irmã, do meu cunhado, da minha sobrinha. Então, juntos, nós todos alugamos um carro, dividimos a viagem e foi muito divertido. A gente conheceu o Canadá e passamos longas horas, tanto dirigindo quanto convivendo, nos encantando com a beleza da paisagem, experimentando comidas, algumas boas, outras ruins, mas tudo somando muito para esse conjunto de experiências. O contato com a professora Andrea O'Reilly, ele aconteceu por e-mail e acho que da pior forma, da forma mais cheia de adrenalina possível, e eu explico o porquê. Geralmente, quando a gente vai participar do programa Sanduíche, o ideal é que você já tenha antes o nome do seu possível orientador ou orientadora. E no meu caso, eu não tinha esse nome, eu ainda não conhecia a professora Andrea. Então eu digo que aconteceu da pior forma devido ao tempo, a corrida contra o tempo, porque eu queria participar daquele edital específico e o tempo era muito curto para eu achar um possível professor ou professora que me orientasse. Então, como que foi? Definindo que eu queria um país de língua inglesa, como eu mencionei, eu entrei no site das universidades, dos programas, tanto de ciências sociais, quanto programas relacionados a gênero, família, e eu fui olhando o currículo por currículo de cada professor ou professora, né, investigando ali qual era o tema que eles tinham mais familiaridade, que trabalhavam, e fui elencando, montei uma planilha no Excel com o nome desses professores e professoras que eu fui descobrindo e que possivelmente poderiam me aceitar, dada a familiaridade com o meu tema de pesquisa. E nesse momento eu listei 17 possíveis nomes. Depois disso, eu escrevi um e-mail, um texto, né, formalmente, me apresentando, falando do meu trabalho e que eu estava pleiteando participar dessa bolsa, né, do doutorado sanduíche, que era uma bolsa de fomento, se eles apresentavam disponibilidade para me receber. E aí, nesse processo, eu escrevi para as 7 primeiras professoras, esperando ali, né, que o meu top 3 me respondesse, e o meu top 2 e o meu top 5, na verdade os 3 primeiros estavam ali empatados,
o top 1, na verdade, foi por mero critério, na verdade, de ordem de busca. E meu top 2, a professora Andrea e a quinta também da minha lista, me responderam assentindo, concordando em me receber e analisando assim tanto a universidade, a linha de pesquisa. Eu achei que a professora Andrea O'Reilly ia diretamente dialogar com o meu tema, meu projeto, né, de tese. Então acabei definindo por ela. Terminei de redigir o meu projeto de submissão na inscrição, considerando o currículo dela, a instituição onde ela está vinculada, a infraestrutura dessa instituição, como que isso poderia representar um ganho, né? E assim o projeto foi aprovado. A gente continuou mantendo contato, eu coletei delas assinaturas que eram necessárias para submissão na CAPES, eram 2 primeiras assinaturas, né? Uma no plano de trabalho e outra no termo de reconhecimento da fluência linguística. Os 2 únicos documentos, né, que eu submeti também na CAPES, e assim aguardei o início das atividades. A York University não teve cobrança de taxa universitária para matrícula, e uma particularidade é que eu não vim como estudante, eu vim numa modalidade junto à universidade que se chama IVRT, que é uma modalidade de pesquisador visitante internacional em treinamento, e tanto que é a universidade que direcionou o tipo de visto específico para minha aplicação junto ao consulado canadense, não sendo visto de estudante, e sim visto de trabalho. Então isso dá algumas liberdades, como por exemplo o fato de eu não ter essa vinculação oficial, não precisei pagar nenhuma taxa, e ao cursar a disciplina eu também não fiz ela, não frequentei formalmente como uma aluna, com o critério de presencialidade, a participação na mesma medida no critério avaliativo. Então isso trouxe algumas flexibilidades. Agora, esse é um detalhe importante porque outras universidades daqui de Toronto mesmo exigem o pagamento dessas taxas para vinculação à parte, e os valores são cobrados na moeda local, ou seja, dólar canadense, no meu caso que estou aqui. Mas para quem participa em instituições de ensino superior de outros países, esse é um detalhe importantíssimo para verificar se há o pagamento dessas taxas ou não. Da mesma forma, a certificação em língua estrangeira. Apesar de, junto à CAPES, só ser necessário a apresentação dos 2 documentos que eu mencionei, assinados pela orientadora do exterior, o plano de trabalho e o reconhecimento da fluência linguística assinado por ela, algumas instituições elas exigem que instituições do exterior, no caso, exigem que você apresente um certificado internacionalmente válido, como TOEFL ou IELTS. Então, esse também é um requisito importante para você verificar aí ao participar do seu processo. O passaporte foi um detalhe que eu já tinha. Eu tirei o meu passaporte há 6 anos antes de participar do doutorado sanduíche, já considerando que em algum momento eu iria utilizá-lo, tinha pretensão de utilizá-lo. Mas para quem vai tirar o passaporte em função da participação no doutorado sanduíche, eu recomendo que tente se antecipar, porque é um prazo a mais que você precisa considerar ao longo do seu processo. Para emissão, para o pagamento da taxa, para o cadastro, para tirar foto. Então, considere também esse tempo a mais. E o visto, para vir para o Canadá, há a exigência de um visto de permanência válido, né?
E no meu caso, o tipo de visto, a modalidade foi determinada pela York University, exigindo, né, o cumprimento de um visto de trabalho. É importante que você siga a determinação da universidade, porque ela pode exigir muitas vezes um visto de estudante. E ainda com relação ao visto, você pode fazer essa solicitação junto ao consulado diretamente no próprio site, por conta própria, ou fazer terceirizando essa tarefa. No meu caso, eu fiz com uma agência de visto específica, uma agência de visto canadense. Embora assim haja grupos pelo WhatsApp, por exemplo, que ajudam você a fazer por conta própria, eu preferi terceirizar essa função, muito porque eu tinha que conciliar as tarefas do doutorado sanduíche com as tarefas já do doutorado normal e da minha rotina de trabalho, e além de não me sentir 100% segura para me atentar a pequenos detalhes importantes ali no momento de fazer a solicitação. Então eu preferi terceirizar isso, e inclusive caso você também opte por fazer desse caminho, é um gasto a se colocar aí na sua planilha, mas sem dúvida para mim foi a melhor escolha, embora a agência por onde eu fiz tenha sido muito criteriosa na exigência dos documentos, e no momento em que ela me exigia esses documentos foi um pouco desgastante lidar com tanta burocracia, mas o retorno também veio no momento do resultado. O meu visto foi aprovado em tempo recorde, e isso trouxe um grande alívio, né, ao longo do processo. E dentre os documentos que foram solicitados, por exemplo, eu posso mencionar, além dos documentos pessoais, RG, CPF, certidão de nascimento, certidão de união estável, extrato bancário, extrato dos investimentos, declaração do imposto de renda completa, olerites atualizados, declaração de vínculo empregatício, de férias, o diploma de graduação e de mestrado junto com o histórico, e a carta de intenção, onde eu especificava qual era a minha pretensão na viagem, na permanência, o contato de referência que eu tinha aqui com a minha orientadora do exterior. E além disso, os próprios exames médicos para obtenção do visto. Para o visto canadense, acima de 10 meses, salvo engano, você precisa apresentar esses exames laboratoriais, que envolvem exame de sangue, exame de urina, raio-x do tórax, além da própria consulta. Essa parte da saúde, ela só é feita em consultórios vinculados ao consulado canadense. Então, não é em todo lugar do Brasil. Você precisa entrar na lista, ver qual é o lugar mais próximo ou mais acessível para você. Então, realmente é bastante detalhe, muita burocracia, o deslocamento que você precisa contabilizar para cumprir todas as exigências. As passagens aéreas eram um dos detalhes que mais me preocupou inicialmente. Eu queria resolver rápido esse item para tirar ele de mente e garantir que até o período do início da viagem, do doutorado sanduíche, eu já teria parcelado e pago essas passagens. As vacinas não foram requisitadas para vir para o Canadá, somente os exames médicos que eu mencionei, exames laboratoriais, raio-x e a consulta. E a hospedagem, ela foi outro ponto de bastante atenção que eu dispensei no início do processo. Então, resolvida a parte da passagem aérea, que me preocupava, porque eu queria já me antecipar e fazer o pagamento logo, a hospedagem eu diria que também foi outro ponto que me inquietou bastante. Então, eu tinha algumas possibilidades, por exemplo, pesquisar direto nos grupos do Facebook, direto em sites especializados em aluguéis, nas plataformas de hospedagem, e todos eles eu fui explorando por vários dias, queria definir logo esse item.
E vale a pena apontar que caso você faça essas buscas por grupos de Facebook, por exemplo, você precisa tomar muito cuidado com os golpes. Existem os golpes, eles fazem a solicitação de 1 mês de aluguel antecipado ou até mesmo do primeiro e do último, e é preciso que você tome aí as devidas precauções, que você tente se antecipar e mesmo se assegurar de que não vai cair em nenhum golpe assim. E no meu caso, eu preferi fechar com uma plataforma de hospedagem para que essa troca, essa conversa, essa negociação, ela tivesse o respaldo da própria plataforma, porque a conversa ia ficar registrada. Caso houvesse algum inconveniente, eu poderia fazer a solicitação do reembolso. Tinha também as avaliações de hóspedes anteriores que ficaram naquele local e que davam feedback a respeito de como tinha sido a experiência. Então, eu me orientei por esses critérios para buscar definir esse local. E além disso, eu tinha a opção de ficar em uma localidade que fosse um pouco mais distante da universidade, mas mais barata, e daí eu precisaria usar transporte público, ou ficar próxima à universidade e não precisar usar o transporte público, mas pagar um pouco a mais. E foi aí que eu encontrei uma opção que me pareceu muito oportuna, né, muito acertada, que foi de ficar próximo da universidade, num valor que estava dentro do meu orçamento. Acho que vale a pena colocar que, além da bolsa subsidiada pela CAPES, todo esse projeto, todo esse período eu fiz trabalhando, então eu pude contar também com o meu salário, tive a liberação do meu vínculo empregatício para desenvolver as minhas atividades remotamente, então isso também me assegurou para me amparar aí financeiramente melhor durante o período, né, no exterior. E então fiz essa opção por essa hospedagem. Outro detalhe importante ainda nesse item da hospedagem é que as universidades, elas também oferecem, como eu pesquisei no site da York University, a hospedagem universitária, a hospedagem que é vinculada, que é mantida pela própria universidade para esses estudantes que vêm do estrangeiro, que vêm de fora. Porém, em termos de valores, essa alternativa estava muito fora do meu orçamento, muito cara. Então foi isso que me levou a buscar essas outras opções. Na preparação da viagem, foi preciso também cuidar da tradução juramentada dos documentos, então você vai precisar fazer uma tradução oficial, que não é aquela que você submete o arquivo nos programas do computador e já anexa. Não, você precisa contratar o serviço de um profissional que faça esse serviço de forma reconhecida, com o seu devido cadastro, porque é esse o tipo de tradução reconhecido. Sobre o chip de celular, também é uma etapa que parece pequena, parece só um detalhe, mas que faz toda a diferença, que você já cuide, providencie, se antecipe, para quando você chegar no país, você já garantir a sua conectividade, inclusive para o caso de alguma emergência. Então eu contratei um plano de celular antes, quando eu ainda estava no Brasil, recebi o chip na minha casa, trouxe comigo na viagem, e ainda dentro do avião, antes de descer do avião, eu já fiz a troca do chip e ele já logo começou a funcionar. Eu não fiquei sem conexão, o plano também foi o mais simples que eu contratei e foi o suficiente por todo o período, não tive nenhum problema de internet ou de dados insuficientes, e garantiu aí também uma tranquilidade a mais. E com relação ao seguro, o seguro é outro item que você precisa prestar contas à CAPES que você fez. É um requisito, inclusive, o seguro de vida, que você viaje com o número da sua pólice.
E existem alguns critérios desse seguro. Por exemplo, 2 detalhes muito importantes que eles precisam cobrir, que caso venha a óbito, o seu seguro cubra o traslado do corpo, ou em caso de internação grave, um parente, um familiar possa te acompanhar. Então, o seu seguro ele deve contemplar, deve ter essas 2 coberturas. E novamente, eu fiz ainda no Brasil, prevendo, né, a data da minha ida e a data do meu retorno para o período integral. Eu já saí do Brasil com a apólice definida, e também logo em seguida já apresentei, né, para a CAPES esse comprovante. E sobre o cartão, como você vai manejar o dinheiro, o recurso, né? Aqui no Canadá eu trouxe um valor em espécie que eu saquei na casa de câmbio quando eu estava no Brasil, mas confesso que esse valor em espécie eu praticamente nem precisei. Eu acho que houve 2 ocasiões em que o dinheiro em espécie foi solicitado, uma em um restaurante, a outra em uma loja para comprar uma garrafa térmica, mas fora isso foi só o cartão internacional de débito internacional, que também funciona na operação de crédito, e me supriu todas as demandas. Eu não tive nenhum problema de o cartão não passar, não ser aceito. Quando eu já fiz o máximo de transações por aproximação possível, ele pedia para que eu inserisse o cartão e digitasse a senha. Mas feito isso, ele já novamente voltava a funcionar na operação de aproximação normalmente. A CAPES ela exige uma declaração de plenos poderes, faz parte do requisito ainda antes da viagem que você apresente esse documento. Então eu fiz ele em cartório, reconhecendo pessoas que poderiam responder por mim para transações bancárias, questões vinculadas aos trâmites acadêmicos, à própria viagem. Então faz parte do requisito desses preparativos para a viagem. Então realmente são muitos detalhes, é bastante burocracia, você precisa ter em mente vários afazeres. Uma coisa que me ajudou muito foi sempre manter um registro de anotações do que eu tinha que fazer, que eu tinha que priorizar, inclusive para visualmente conseguir estabelecer prioridades e ir acompanhando o trâmite de cada uma dessas etapas. E para você que pretende fazer e participar do doutorado sanduíche, essa é uma experiência riquíssima, muito impactante pessoalmente, academicamente. Eu recomendo para todo mundo que tenha esse interesse, esse sonho, que realmente se jogue, né, nele. Buscando aí se antecipar com aquilo que for possível ao máximo, porque eu gosto muito de avaliar, né, com relação à minha experiência, que o fato de eu conseguir ter me organizado me manteve confortável para viver todos os desconfortos que a experiência também mobiliza, porque ela mexe muito não só com o seu dispêndio de energia vivendo a pesquisa, como também intimamente, te colocando na posição de forasteiridade por um tempo. Então você se depara com sentimentos que, se não fosse essa vivência no exterior, lá na sua zona de conforto, no seu país, no seu idioma, junto das pessoas que você convive, você não chega a perceber muitas vezes. Então, há muita produção simbólica propriamente, né? Nesse âmbito íntimo mesmo, pessoal. Então, eu recomendo que você busque se antecipar com aquilo que for possível, né? Para ficar minimamente confortável para se jogar.
Vou deixar o meu contato, o meu e-mail, as minhas redes pessoais para que você possa acessar, me escrever. Se quiser procurar para algum tipo de troca, dúvida, eu estou à disposição e desejo que a sua experiência também ela seja tão construtiva, agregadora e enriquecedora como foi para mim. Sucesso, um abraço, tudo de bom!